Apareceu para todo mundo o slide, o nome feudalismo? Está aparecendo para todo mundo? Uhum. Beleza, deixa eu vir aqui. Eu mudei o slide, apareceu para todo mundo? Apareceu. Sim, que tem um monte de pessoa, um monte de Isso. guerreiro aqui, o nome Isso. feudalismo laranja aqui. Isso, eu voltei para o primeiro. Vê só, o nosso assunto hoje, bom dia a todos, né, novamente, nosso assunto hoje é o feudalismo, que foi um movimento, é um período da história, um período da história que vai compreender basicamente a história da Europa Ocidental. Os países que hoje a gente conhece por Espanha, Portugal, França, Alemanha, Inglaterra, Holanda, a Itália, esses países é que vai entrar nessa questão do feudalismo, né? O período que é o período feudal. O que foi o feudalismo? Vou começar com vocês com uma definição. Feudalismo é um sistema político, econômico e social que predominou na Idade Média, entre os séculos 5 e 15, e que baseava-se em relação servil de produção, ou seja, as pessoas dependiam da terra. A terra era a principal fonte de riqueza dentro desse período feudal. Ele é dividido em dois períodos distintos, que é a Alta Idade Média, que vai do século 5 ao século 10, e a Baixa Idade Média, do século 11 ao século 15. Então, se eu perguntar para vocês depois, o que é o feudalismo? É um sistema político, econômico e social que vai predominar na Idade Média e que vai se basear em relações servil de produção. Deu para entender essa primeira definição do que seria a Idade Média? Sim, professor. Todo mundo entendeu, não foi? Sim, professor. Oi. O senhor vai precisar do caderno no final, para eu já pegar? Vai, vamos ter atividade aqui, vamos responder. Eu separei 10 minutos da aula para vocês responder 6 questões. Professor, Oi. não estou com o caderno aqui, porque eu estou na casa de uma amiga da minha mãe. Mas tem alguma folha, nem que seja um papel higiênico, tu anota a resposta. Ai, meu Deus. Não sei. Anitta, não é possível que não tenha um papel. Tu não tá no meu bebê nem na fazenda. A organização econômica... Bora lá, pessoal. A organização econômica do sistema feudal. O que é o feudalismo? O que é um feudo? Um feudo é uma imensa propriedade rural governada pelo senhor feudal. Então, era uma grande fazenda, uma grande propriedade rural. O dono dessa fazenda ou propriedade rural era chamado de senhor feudal. A terra era fator de prestígio, status, fonte de riqueza. Durante esse período feudal, as pessoas não queriam dinheiro, não. Já não queriam saber de dinheiro, não queriam saber de ouro, não queriam saber de prata, nenhum tipo de riqueza. A riqueza era completamente a terra. A terra era um fator de riqueza. A economia era monetária, como eu disse a vocês, não tinha dinheiro, não existia dinheiro nesse período, e de subsistência, ou seja, as pessoas plantavam para comer e faziam relações de troca. Um tem feijão, o outro tem arroz, aí troca um com o outro. O professor tá travando muito. Tá travando? Não. Tá bom. Não, professor. É para anotar o slide? Não, não precisa anotar o slide não, que depois eu vou colocar lá no Classroom, para vocês, quem quiser anotar depois o slide. Se quiser anotar agora, pode anotar, mas não é obrigado a anotar agora, não. Uhum. Aí as pessoas... Oi? É para anotar o slide? Não, por enquanto não. Okay. Então a terra, né, era um fator, né, de prestígio, de riqueza. E o feudo era dividido em 3 partes. A fazenda lá, a terra era dividida em 3 partes. Manso senhorial, que era onde ficava o castelo e as terras de uso exclusivo do senhor, onde só quem poderia plantar, só quem poderia ficar nessas terras era o senhor feudal. Tinha o manso sérvio, que eram as terras utilizadas pelos servos. Bom dia, gente. Bom E dia. tinha as terras comunais, que eram os bosques, os pastos e lagos, que eram usados por todo mundo. Então, o feudo era dividido em manso senhorial, manso sérvio e terras comunais. Então, eram essas 3 frentes
que tinham, né, com relação ao feudo. Aí eu vou mostrar para vocês agora o que era um feudo, a fazenda, não é? A divisão, o manso senhorial, as terras do senhor, mais acima. O manso comunal e as terras, e o manso sérvio, né, que eram as terras onde os servos poderiam trabalhar e tinha as terras comuns. Então aí estou mostrando para vocês uma representação do que era um feudo, com suas 3 áreas. Manso senhorial, manso comunal e o manso sérvio. A organização social. Como a sociedade estava dividida, né? Era uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Cada grupo tinha uma função específica. Você não poderia mudar sua classe social. Quem é o primeiro filho de vocês? Quem é o primeiro filho dos pais de vocês? Eu. Eu não sou, Eu. não. Minha mãe tem. Porque Não. Eu sou filha única. porque só tem eu. Se Eu sou a nós primeira. vivêssemos, Bom. se hoje nós vivêssemos no período feudal, toda aquela pessoa que é o primogênito, o primeiro filho ou filho único, teria uma vida religiosa. Você não tinha direito a escolher. Ah, eu quero ser professor, juiz, advogado, comerciante, político, não. Primeiro filho, automaticamente, ia ser da igreja. Então, as famílias colocavam seu filho mais velho, independente se é homem ou se é mulher, para a igreja tomar conta. Então, era uma característica bem marcante. Realmente, agora me explica. Por mim, tudo bem. Se você Mas ele não poderia tem uma igreja fugir. evangélica, por favor, evangélica. Aí, Pessoal, então, fala assim, um de ainda cada bem, vez, por favor. Sofia estava falando. Sofia falar, aí depois, eu acho que foi Maísa estava falando. Fala, O filho Sofia. mais velho, ele não poderia fugir, não? Do que. Não, porque não tinha para onde ir. Não existia. O meio de transporte era o cavalo. Você nascia e morria dentro de um feudo. Gente, pelo amor de Deus, que é isso? Não tinha. Quem mais estava falando? Rigorosidade do caramba. Pra que agredir? Mas, professor, por que são os primeiros filhos? Eu, no caso, eu tenho uma irmã. Aí, se fosse da época feudo, seria... Ela ia pra igreja. Mas por que ser o primeiro filho? Que era como se fosse um pagamento que você está dando ao Senhor. Dentro do cristianismo, no período, acreditava-se que o primeiro filho era uma bênção, e aí esse primeiro filho, nessa primeira linhagem da família, tinha que servir ao Senhor. Automaticamente ele ia ser o padre, o frade, o monge, ou um bispo, um arcebispo, ou freira, ou madre, né, se fosse mulher. Então, ela ou ele tinha que ficar dentro da estrutura da igreja. Lembrando que era um período que também as pessoas passavam muita fome, passavam muita necessidade. E aí você doava o seu primeiro filho para a instituição mais rica do período, que era a Igreja Católica. Logo, era uma garantia de você saber que seu filho teria educação, cultura e comida. Principalmente a comida. Então, os pais mandavam o primeiro filho para a igreja. E o segundo filho, ele ficava, tipo, livre, ele podia fazer o que quisesse? Sim, o segundo filho, o terceiro, o quarto, o quinto. Normalmente as pessoas nesse período tinham muitos filhos, tinham 10, 12, 15 filhos, porque não tinha saúde, era bem precário e muitos morriam. Para vocês terem uma ideia, no período feudal, uma pessoa com 26 anos, 27 anos já era considerada idosa. 26, 27 anos, já era idoso. A expectativa de vida era você chegar aos 28 anos. Hoje, a nossa expectativa de vida é 86 aqui no Brasil. Mas, no período feudal, na Europa feudal, há 1000 anos atrás, 1500 anos atrás... E eles tinham filhos idosos, era? Oi? Eles tinham filhos com que idade? Normalmente eles tinham filhos 14, 15 anos. Aos 12 anos já estavam casando. 11, 12 anos. É sério? Sim. é sério. No mundo feudal era assim. Nossa, meu amor, hoje em dia, isso daí meio que seria... Para a pessoa chegar aos 28 anos, naquela época, era muito difícil.
Normalmente, Professor. aos 19, 20 anos, a pessoa já morria. A pessoa muitas vezes pegava uma gripe, as pessoas não tinham higiene, as pessoas não tomavam banho, não lavavam as mãos, não tomavam vacinas. Qualquer doencinha, a pessoa morria logo. Também a tecnologia não estava avançada naquela época, né? Aí não tinha recursos. E a tecnologia é completamente diferente da tecnologia que a gente tem hoje. Professor, eu tenho um exemplo aqui de uma pessoa assim, meu professor de música, de lá do meu curso de música que eu faço, teve um dia que ele estava conversando com a avó dele, aí a avó dele estava contando histórias da família, né? Aí uma das histórias foi assim, que a bisavó dele, a bisavó dele, do meu professor, casou, ela se casou com a minha mesma idade, 12 anos. Porque no passado isso era muito comum. Outro ponto, era melhor para a família. As famílias queriam mais ter filhas mulheres do que filhos homens. E Por também, quê? Porque o filho homem, para casar, tinha que pagar o dote. Não se casava, estou apaixonado, estou amando, vou casar, não. Casar tinha que pagar. E aí quem pagava era quem? A família do homem que pagava. Então, quanto mais filhas eu tivesse, mais dinheiro eu ia ganhar no futuro, quando elas se casassem. A minha bisavó se casou com 13 anos e o marido dela tinha 40 anos, ou era 30, não lembro muito bem. Aí as pessoas pagavam para se casar. É bem, né? Hoje a gente olha que absurdo, mas na época era algo muito comum. Vamos continuar. Então, eram 3 classes sociais que existiam. O clero, que eram os representantes da igreja, tinha um enorme prestígio. A nobreza, que eram responsáveis pela segurança, composta principalmente pelos senhores feudais, a nobreza desse período. E os servos, que era o resto da população, né? A maioria da população, aqueles que trabalhavam e produziam riqueza. Então, eram essas as 3 classes sociais. O clero, a nobreza e os servos. Então, a primeira classe social era a igreja, o clero. A segunda era a nobreza, os reis, né? E os ricos. E a terceira e a maior parte eram os servos, aqueles que trabalhavam para produzir as riquezas. Aí está a pirâmide social. A igreja em cima, né? O clero. Depois vem a nobreza. E, por fim, né, a base da pirâmide, a maior parte da população eram os servos. As obrigações pagas pelos servos. Além de você ser pobre, você tinha que pagar diversos impostos, cujos principais impostos eram a corvéia, a banalidade, a talha, a mão morta e a captação. E ainda tinha o dízimo, né? Que aí eu não coloquei não, mas o dízimo era você pagar 10% de tudo que você tem, você tinha que dar para a igreja. Seria um imposto de Deus, né? Também é chamado nesse período de um imposto de Deus. Porque 10% de tudo que você tem, obrigatoriamente, você tinha que dar para a igreja. Aí, bora aí para essas obrigações. A corvéia era o trabalho gratuito dos servos na agricultura, na construção de pontes, nas fortificações, ou seja, os servos tinham que, pelo menos um dia na semana, ele tinha que trabalhar gratuitamente para o Senhor, fazendo serviços ali do feudo. Isso gratuitamente. Construindo fortes, as pontes, as casas, trabalhando, né, os moinhos, trabalhando ali gratuitamente para o Senhor. O segundo imposto é a banalidade. É o imposto pago pela utilização da infraestrutura do feudo, do moinho, do forno, do celeiro. Ou seja, o imposto, você usou uma enxada, uma vassoura que você usou do Senhor, você tinha que pagar. Era chamada de banalidade. era A talha. Oi? Professor, eu tenho a impressão de já ter ouvido o dízimo, mas eu não sei de onde. O dízimo? Até hoje as igrejas cobram, né? Pedem, né? Cobram não, pedem para os fiéis dar 10% do que recebe para a igreja. A igreja até hoje ela pede 10%. Então na é igreja isso. onde eu frequento tem dízimo. Na igreja onde eu frequento tem o dízimo. Até hoje tem o dízimo. Não é obrigatório.
Na minha igreja Não, também. hoje não é mais obrigatório, não. Dízimo Você também. dá se você quiser hoje, mas nesse período aqui era obrigatório. Se você não desse, você não iria para o céu. Era basicamente isso. Você como se você estivesse comprando o seu lugar no céu. Não Na era... minha igreja também tem o dízimo. A talha era a porcentagem, quase sempre a metade do que eles recebiam era entregue ao Senhor pela produção do manso servo. Ou seja, você trabalhava, plantava e metade do que você recebia, você dava ao Senhor. Mão morta. Era um imposto pago pela chefe da família, se caso continuasse utilizando as terras. Ou seja, alguém da sua família morreu, você tinha que pagar ao Senhor para poder enterrar no cemitério do feudo. É como se fosse uma taxa pela morte da pessoa. A captação, que era o imposto anual pago individualmente ao senhor feudal, ou seja, pagava diretamente. Então, veja, tudo era imposto, tudo era obrigação que eles tinham que pagar. Os servos também eram obrigados a prestar serviço militar em caso de guerra e dar hospitalidade ao senhor. Ou seja, se um senhor vai de um feudo ao outro, ele poderia ir para a casa de um servo e ficar hospedado lá, e o servo dormisse no chão frio. A vida, como era a vida da nobreza, né? A Igreja Católica, ela reforçava o papel da nobreza é a proteção material da sociedade, ou seja, o papel dos nobres é proteger todo o feudo, proteger, né, dos ataques inimigos. E isso vai fazer com que surja a relação de sucerano e vassalo. Quem era o sucerano? Sucerano era um nobre que doava um feudo a outro nobre. E o vassalo era o nobre que recebia o feudo do outro, né? Era uma relação de troca entre um senhor feudal mais rico ajudava a proteger o outro mais pobre. E assim eles iam formando alianças. A aliança era muito importante dentro dos feudos, né? Eles vão formando cada vez mais alianças. Aí vem a questão. Qual é a função da Igreja Católica? O senhor feudal, ele tinha um poder local. O rei, na prática, tinha poderes limitados. Já a igreja, ela vai ter o poder universal. Um terço das terras europeias no período pertenciam à Igreja Católica. Ô, professor, Católica. Oi? os filhos mais velhos, eles poderiam se casar mesmo tendo ido para a igreja? Se eles poderiam se casar, poderiam sim. Poderiam? Sim. Quando, por exemplo, uma pessoa morreu, aí tu é casada, aí teu irmão morreu, tu poderia se casar com outra pessoa desde que a outra pessoa pagasse um tributo ao senhor feudal. As pessoas que moravam no feudo era como se fosse uma propriedade do senhor feudal. Além de pagar todos os impostos, eram vistos como uma propriedade do senhor feudal. O microfone de Maísa tá ligado. Professor, quando os homens iam casar e pagavam os lotes, eles pagavam para poder demonstrar para os pais da noiva que tem posses, né, para poder... Isso, que tem condições de sustentar ela. Até a própria pessoa era uma posse, como Sim. se você é meu, como se fosse um objeto. Que coisa é essa? É inacreditável. Como nossos ancestrais eram tão rudes, assim, tão brutos. É questão da sociedade da época, né? Infelizmente, eram as leis na época, né? Era as regras. Eram os costumes que as pessoas possuíam na época, que era completamente diferente daquilo que a gente pensa do que é certo hoje. Mas vocês que daqui a 200, 300 anos, tanta coisa que a gente faz hoje de errado, que as outras sociedades vão dizer, meu Deus, como foi que eles fizeram isso? Então, que o mundo vai evoluindo. Fala, Maria Luísa. Eles pagam, Anitta, porque senão os pais não iam aceitar se não pagasse. Ia dizer, você não tem dinheiro para cuidar da minha filha, você não merece ela. Não, eles não ligavam se eles chamavam, tipo, eles só ligavam pro dinheiro.
Não, mas vê só, Maria Luísa, O quando a dinheiro era filha... tudo pra ele. Ô, Maria Luísa, quando a filha, ela tinha 11, 12 anos, aí colocava no dote. Se ninguém pagasse o dote para ela, quando ela completava 13, 14 anos, os pais meio que apelavam para alguém levar ela. Por quê? Mesmo Professor, de graça. Porque era uma boca a menos para se alimentar. Numa época que as pessoas passavam muita fome. Então, minha filha, ninguém pagou dote não, mas fulano quer casar com você, fulano é pobrezinho, vá com Deus, vá-se embora. Que era uma maneira que eles achavam de diminuir os custos dentro de uma casa, diminuir os impostos. Então, era outra característica também desse período. professor, Professor, mesmo se ela quisesse ou não, tinha que casar do mesmo jeito. Sim, o amor não existia, não. Pagou, casou. Ou o pai não quer mais dentro de casa, o pai arrumava o marido e tchau. ô O amor é uma invenção moderna. professor, Professor, tivesse eu queria muita estar com a minha sorte. mão levantada para falar. Porque, tipo assim, eu fico muito, tipo, é um absurdo muito grande, cara. Porque, tipo, tudo é dinheiro. Tudo o povo faz para comer o dinheiro das pessoas. Tipo, eu acho que na igreja, tipo, falou, sabe, que, tipo, a pessoa comprava o lugar no céu. Eu acho que não tinha isso, sabe? Eu acho que é porque a igreja queria pegar o dinheiro das pessoas. Porque, tipo, se a pessoa tem fé, a pessoa vai pegar e vai comprar o dinheiro pra tu ir pro céu. Tem nada a ver. Eu acho que é porque a igreja queria pegar teu dinheiro. Ou alguma coisa assim. A igreja tinha algum golpe, assim, sabe? Não sei. Não, era o costume de Mas lá. era um período que as pessoas queriam, tudo era questão. A gente tem que levar em consideração que é um período da humanidade que a humanidade era muito pobre, não tinha dinheiro. Então a terra era o valor de tudo. Então a terra era o princípio de tudo. Então o princípio de tudo passa a ser a terra. Então temos que lembrar sempre desse ponto bem importante. E assim, levando em consideração, imagine só, tu tem 12, 13, 15 filhos. Para tu sustentar é diferente de tu sustentar um ou dois filhos. Então, numa época que a pessoa já não tinha nem o que comer, nem nada, os pais queriam muitas vezes se livrar das filhas, dos filhos logo, casa logo, porque aí tu vai viver a tua vida, tu vai construir a tua família. Era algo bem, assim, hoje é cruel a gente pensando, mas era algo bem comum na época. A gente pensando isso hoje, isso é uma crueldade. Mas, Professor, eu estou pensando assim, sabe? Tipo, pra que as pessoas querem jogar no mundo os filhos e por que as pessoas tinham tantos filhos? Mas aí a pessoa pensa também, era um costume das pessoas naquele tempo ter muitos filhos. sim, Né? as pessoas não achavam errado fazer isso. Né? Porque, tipo, pra quê? É que tu não tem dinheiro pra tu ter tanto filho, pra que tu tem muito filho se tu não tem dinheiro pra Para vocês terem uma ideia, isso Né? até aqui no Brasil, até 80, 90 anos atrás, os homens ainda pagavam dote para casar com a mulher. Provavelmente a bisavó, tataravó de vocês, a família recebeu dote para ela casar. Professor, Oi. eu estava um dia desses conversando com meu avô e ele falou que ele tinha um amigo que foi namorar com a menina e a família dele tem uma tradição que quando fosse se casar já ia comprando os materiais, tipo, comprar cama, geladeira, essas coisas. Mas isso é algo que hoje, assim, a questão, o amor, a gente fala, poxa, fulano tá apaixonado, ciclana tá apaixonado. O amor é uma invenção relativamente nova na história. O amor começa depois da Revolução Industrial, em 1980, 1880, 1870, por aí. Até então as pessoas não casavam por amor, as pessoas casavam por interesse. Que palhaçada. Ainda hoje, né, algumas mas pessoas casam por pensando interesse, assim, né, para melhorar suas condições de vida. Ô, O professor, amor ainda não predomina, também, não. sabe? Ainda tem muita gente que O famoso casa por golpe do interesse baú. para melhorar suas condições de vida. Ô, O professor, famoso golpe do baú. pensando assim, às vezes, será que antigamente as mulheres, tipo, elas amavam alguns homens, só que os homens não tinham condições pra pagar o dote dela? Sim, Né? Porque também pode acontecer isso, né? Ela amar uma pessoa, mas o amor sim. pode ser porque o cara não tem dinheiro. O cara não tem dinheiro, gostar de um liso, pronto. Aí o outro com dinheiro, comprou, o pai vendeu, chorou, acabou. Né?
Era assim, simples e puro. Pra gente hoje é cruel. Olha, poxa, que crueldade. Não imagino fazendo isso com minhas filhas. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo as pessoas da época. Porque era uma sociedade completamente diferente, uma cultura completamente diferente, um mundo Eu também diferente. consigo entender. Apesar de não concordar. Não concordo, mas tenho que entender pelo lado, né? Sim. Então, a igreja, né? A igreja, ela Coisas que- influenciava. professor. Oi? Vê, antigamente as mulheres tinham pensando, é mais fácil as mulheres terem que hoje em dia, porque antigamente elas ficavam em casa, as mulheres trabalham fora. Então é muito mais fácil ter filhos do que hoje em dia, né? Sim. Hoje em dia a mulher mudou, o mundo mudou, as mulheres mudaram, graças a Deus, né? Que continue mudando, que as mulheres continuem tendo Mudou cada pra vez melhor. mais. Ainda é preciso muito a mudar sobre Sim, isso. tem muito a se fazer ainda, mas está mudando, estamos evoluindo aos poucos, mas a gente vai evoluindo. Mulheres A igreja, ela influenciava a vida e o comportamento das pessoas. A igreja comandava a vida da pessoa, né? O medo da morte, o medo do inferno que as pessoas tinham era muito grande nesse período. Aí outro ponto, a organização dentro da igreja católica. Como era a organização? O clero, a igreja era dividida em dois. O clero secular, que é aquele que vivia em contato com os fiéis, os padres e os monges. E o clero regular, que eles viviam em conventos e mosteiros. Os bispos, arcebispo, o próprio papa, que não tem contato com o povão. Então, o clero era dividido em dois. Clero secular e o clero regular. Ao clero regular, cabia a conservação dos importantes manuscritos gregos e latinos, preservando a cultura da antiguidade clássica, né? Eles praticavam o canto gregoriano. Vocês já escutaram, já ouviram falar no canto gregoriano. É quase como se fosse uma ópera. A igreja monopolizava a educação e a cultura. Você só estudava em escolas religiosas. A igreja dava toda a educação das pessoas e a parte da cultura. Os monges, eles eram responsáveis pela cópia à mão de livros. Eram chamados de monges copistas. Dentro das universidades, durante a Baixa Idade Média, eles só estudavam, né, disciplinas específicas. Era a religião, a medicina, a engenharia e matemática. Só estudava essas 4 disciplinas nas universidades. Ou você ia ser religioso, ou engenheiro, ou médico, ou matemático. Não existia outro curso. Quero ser professor, quero ser historiador, geógrafo, sociólogo, biólogo. Não existia nada disso. As universidades eram todas elas ligadas à igreja. As primeiras universidades do mundo que a gente tem é a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e a Universidade de Coimbra, em Portugal. São as 2 primeiras instituições. Desculpa ter saído aí, professor, que alguém me ligou aqui. A imagem de um monge copista, o trabalho dele era ficar lá o dia todinho, traduzindo os manuscritos, levando o manuscrito para o latim, para ser distribuído no meio da população. Aí vem algo bem interessante, que é a Inquisição Medieval. O que é a Inquisição Medieval? Era também chamado, né, de Tribunal do Santo Ofício. Foi um instrumento utilizado pela igreja para impor seus valores e suas ideias ao conjunto da sociedade, normatizando o comportamento social. Ou seja, era uma maneira que a igreja encontrou de comandar a vida social das pessoas. O Tribunal do Santo Ofício, ele perseguia, matava e torturava os hereges. Quem eram os hereges? Os hereges eram todos aqueles que não seguiam a doutrina católica. Não seguiu a doutrina cristã católica, você era considerado um herege. Você sendo considerado um herege, vai ser condenado pelo Tribunal do Santo Ofício. Você tinha que ter um auto de fé, que era uma cerimônia pública que comprovava perante a todos o poder da igreja. Aí eu mostro para vocês aqui o modo de agir da Inquisição. Na parte esquerda tem o tribunal julgando as pessoas, dizendo se fulano tem muita fé ou pouca fé. E as pessoas que eram condenadas, eram condenadas na fogueira, amarradas na fogueira e tocadas a fogo, com as pessoas com cruzes ao redor, fazendo cânticos gregorianos, né? Da Inquisição, ela perseguia todos aqueles que não eram cristãos ou não proclamavam a fé cristã. Sobre isso. Professor,
Era Pode falar. obrigatório, A pessoa não era católica, pelo amor de Deus. professor? Era obrigatório ir para a igreja? Sim. Tanto é, uma questão interessante, você reparar, todo bairro tem uma igreja católica, que é a igreja do bairro. E dentro dos bairros, o que acontecia? Estamos falando da Europa medieval, mas vamos para o nosso contexto aqui do Brasil. A missa do domingo, qual era o objetivo da missa do domingo? O padre fazia uma chamada, os coroinhas, né, os ajudantes do padre, eles faziam uma chamada, e através dessa chamada, ela sabia se fulano de tal, daquela comunidade, está indo ou não para a igreja. Se você faltou uma vez, você tinha que falar com o padre, pagar uma penitência e dizer o motivo que você não foi. Ah, estava doente, estava com isso, aquilo, outro. Não foi uma vez. Se você faltou 2 vezes no mês, você já era julgado pela Inquisição. E quando era julgado pela Inquisição, muitas vezes você era condenado. Ah, você não quer proclamar, você não está professando a fé cristã. Logo, automaticamente, você vai queimar para sempre no fogo do inferno. Era algo que acontecia muito. O Tribunal do Santo Ofício, quando for ano que vem que a gente vai estudar mais detalhadamente a Inquisição, vocês vão estudar mais detalhadamente, aí vocês vão ver a maneira de agir, né? A tortura física e psicológica que eles faziam, principalmente com as mulheres. Todas as mulheres que não professavam eram chamadas de bruxas. Ela vai surgir a figura da bruxa. E o ofício é esse, Professor, o que vai ser nosso professor no ano que vem? Oi? Como vocês Professor, Não estou escutando. um de cada O vez. senhor vai ser o nosso professor no ano que vem? Provavelmente sim. Amém. Aleluia. Se eu tiver vindo, né? Até lá, provavelmente sim. professor, Oi. Professor, Pode perguntar. eu já assisti um filme falando sobre o caldaquismo. A gente vai. Começa o ano que vem falando da Inquisição, falando das bruxas, né? O surgimento das bruxas e como essa é a invenção do cristianismo, né? As bruxas como sendo a invenção do cristianismo para amedrontar as pessoas, para que as pessoas venham a ter medo e aí continuem a frequentar a igreja, dando dinheiro para a igreja ficando cada vez mais rica e poderosa. Mas agora, a igreja, o dízimo antigamente tinha que pagar para entrar no céu. Agora o dízimo serve para manutenção da igreja, pagar Sim, contribuinte, modificou completamente. Hoje modificou completamente. O dízimo é uma maneira do fiel ajudar, né, na manutenção da igreja. Aí sim, beleza, mas no passado o dízimo tinha outra função. Ô, professor, na questão das bruxas, eu tava vendo uma vez na internet que teve um tempo que todas as mulheres eram consideradas bruxas. Porque, tipo, quando as mulheres menstruavam, os caras pegavam e diziam que as mulheres eram as bruxas e tacavam fogo nelas. Sim. Começa com essa questão. Por isso que eu estou dizendo a vocês que o ano que vem a gente vai ver mais detalhadamente isso, que isso começa. A Inquisição, eles começam a perseguir as pessoas que não proclamavam a fé cristã. Pronto, eu sou cristão. Eu acredito muito em Cristo. Também, sou Eu não vou para a igreja. Eu não fico andando para todo lugar. Então, se fosse na época da Inquisição, provavelmente eles iam me julgar, iam me condenar. Professor, Oi. Eu sou evangélica. a atividade que o senhor vai fazer em casa, né? Isso, vai fazer em casa. Fazer em casa não. Cristão e evangélico era já coisa? Agora, atividade. Vou terminar e colocar a atividade. O Pintura. professor Pedro levantar a mão. Professor, queria fazer... Aqui a gente continua, tá certo? Enquanto vocês estão fazendo a atividade, esse é o último slide antes da atividade. Na pintura, a igreja vai concentrar-se, né, na representação humanizada de santos e divindades, onde vão destacar-se, né, pintores italianos Giotto e Cimabue, que a gente vai vendo quando for estudar o Renascimento. A música do período era a música sacra, com canto gregoriano, e a música popular, que era através de trovadores e menestréis. Na literatura, vai se destacar a poesia épica, exaltando a ação dos cavaleiros em prol da cristandade, as cruzadas, e a poesia lírica, né, exaltando o amor do cortejo dos cavaleiros em relação às suas damas. Aí na ciência e na filosofia vão se destacar Roger Bacon, né, o Bacon,
ele vai introduzir a observação da natureza, ele é considerado um dos pais da matemática, e Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, que vão ter como interesse a fé cristã em busca da razão. A atividade da aula de hoje, para vocês responderem, é essa aí. A primeira questão é o que foi o feudalismo. Vocês vão colocar definição de feudalismo. Segunda questão, você vai explicar o papel da terra, qual é o valor que a terra tem nesse período medieval. O terceiro é quais são as partes de um feudo. Fala, professor. O quarto é como estava dividida a sociedade feudal. O quinto, quais eram as obrigações dos servos. E o sexto, qual é o papel da igreja no mundo feudal. Aí eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou colocar esse slide lá e vocês vão responder lá como se fosse tarefa de casa. Porque aí vocês vão poder abrir o slide, olhar o slide, rever a aula, que eu vou colocar a aula também, e aí vocês vão responder, beleza? Ô, professor, não tem um forms não, que fica mais fácil. Para o caderno. Isso. Você vai tirar uma foto no caderno e vai enviar lá para o Classroom. Professor, Você já parou? Professor, não, que fica mais fácil fazendo Eu tirei print. ô professor, você já parou para pensar que não tem tarefa de classe? Porque a gente tá tudo fazendo em casa. Não existe mais tarefa de classe, né? Vai ter quando voltar, o ano que vem. Pois é. A gente fica desacostumado. Professor, Mas vejam só. Agora eu estou Professor, começando a fechar as notas. Estou fechando as notas. Quem está fazendo as tarefas de casa, tudo certinho, vamos, né? Começar a fechar nota. Quem não está fazendo, vamos ver aí como vai ser. ô professor, é porque quando o senhor vai fazer os slides, tem parte que quando o senhor deixa a letra muito grande, não dá para ver todo o slide. Fica algumas palavras faltando e não dá para ver. Tipo, quando a pessoa vai abrir o slide para olhar, a letra tá tão grande que alguma palavra tem lá embaixo que não dá para ver. Mas aí sabe o que tu faz? Eu faço a mesma coisa no meu celular. Tu vira a tela quando tu abrir o slide. O senhor Tu deixa espera a tela que rapidinho, aparece por favor, todo. professor. Ah, O senhor então tá espera bom, rapidinho deixa eu para fazer isso começar. O senhor Oi? espera rapidinho para começar. Eu, Rapidinho. 1 minuto. Como é, Maria Eduarda? Fala aí, por favor. O senhor pode esperar 1 minutinho para o senhor começar as questões da tarefa. Porque eu vou mandar uma coisa para minha tia aqui do celular e eu não quero perder, entendeu? Ah, eu espero. Professor, olha, de salas que eu tô conseguindo fazer as tarefas são a sua. Porque as outras, eu tinha um no meu celular e sem querer eu derrubei e quebrei ele. Aí, tipo, eu tava fazendo coisa pra questão de atualizar o Classroom. Aí eu criei a senha, anotei no papel e perdi o papel e perdi a senha. Aí, tipo, eu não tô conseguindo acessar as outras salas, não. Só quando é o meu celular vindo do concerto. Ah, tô entendendo. Professor, eu tirei print das questões aqui e quando chegar em casa eu vou fazer. Pronto, tá certo. Alguma dúvida, mais alguém? Se não houver dúvida, vocês estão liberados. Não, professor, pode começar. Tchau, Obrigada, professor. Vou embora. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Nenhuma dúvida. Professor, o senhor tá usando o chroma key? Opa! Oi? Pronto, O agora senhor tá usando o efeito chroma